Sexta-feira, 28 de novembro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Aeroporto Lauro Cortes só depende de licença ambiental para começar a ampliação. IPTU 2015 terá apenas o ajuste da inflação. A gente vai falar com o secretário de Finanças de Passo Fundo sobre este assunto. Escola de Hackers da UPF ensina educação digital para estudantes de 20 escolas do município. Como vai ficar o tempo e qual é a nossa dica de cinema para o fim de semana, a gente conta nesta edição. Tem também Banda de Carazinho, com 20 anos de história, carrega a essência do rock garagem. E ainda, grupo de percussão da UPF apresentou, por meio da música erudita, instrumentos pouco conhecidos. Então, continue com a gente porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. O aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo depende de licença ambiental para receber as obras de melhorias. Esse foi o anúncio da Secretaria da Aviação Civil em reunião realizada esta semana em Brasília, como você acompanha na fotografia, entre o gerente de projetos da SAC, Tiago Pedroso, o reitor da UPF, José Carlos Carles de Souza, o parlamentar Vieira da Cunha e o deputado estadual Diógenes Bacejo, que coordena a Frente Parlamentar da Aviação Civil na Assembleia. Essa agenda foi articulada durante o Logistec, um evento que aconteceu aqui na universidade sobre logística e infraestrutura. Liderado pelo reitor da UPF, o movimento quer melhorar os modais rodoviário, ferroviário e aéreo aqui na nossa região. De acordo com a Secretaria da Aviação Civil, a partir de março do ano que vem, será possível definir e implementar cronograma de benfeitorias no aeroporto. Bom, para muitos, hacker é aquela pessoa que invade contas e comete crimes na internet, certo? Errado. Quem comete crimes na web é chamado de cracker. Já aquela pessoa que tem grande domínio técnico em uma determinada área da informática, bom, são programadores de softwares. Estes sim é que são os verdadeiros hackers. E é a partir dessa ideia que a Escola de Hackers aqui da UPF desenvolve projetos de educação digital com estudantes de 20 escolas de Passo Fundo. Essa turma da Escola Notre Dame Municipal está desenvolvendo uma animação de Natal com o uso de um software chamado Scratch. Para o Guilherme, programar no computador com esta linguagem se tornou bem mais fácil. Os outros tu tem que escrever o programa, assim, e a maioria das vezes é em inglês. Esse aqui já é mais fácil, tu só arrasta os blocos e ele tem na linguagem portuguesa. Daí eu criei uma história um pouco mais diferente do que as outras. A maioria das histórias sempre segue aquele mesmo roteiro do Papai Noel. Eu quis mudar um pouco, assim, botando o Coelhinho da Páscoa e outros personagens nessa história. Com o Scratch, os estudantes também podem criar jogos, games e quiz e resolver problemas de outras disciplinas, fazendo uso do raciocínio lógico e da criatividade. A gente está tentando fazer algo diferente, algo que em alguns países já é feito, né? Esquecendo um pouco a ideia da lógica interdisciplinar do laboratório, trabalhando o desenvolvimento de habilidades que podem sim, e em outros países isso já é realidade, ter desdobramentos interessantes. Tu sabes que nos Estados Unidos, as crianças que participam dessas oficinas de programação têm um desempenho 30% maior do que nas outras disciplinas do que aquelas que não participam. O Steve Jobs falava, programar nos ensina a pensar. Então a gente está fazendo essa primeira atividade e vamos fazer agora algumas alterações para no ano que vem dar continuidade a essa atividade. O projeto Escola de Hackers é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação com o apoio da UPF por meio do Grupo de Pesquisa e Estudo em Inclusão Digital, que desenvolve as metodologias, o material didático e a preparação dos monitores. As metodologias são pensadas, primeiro, para desenvolver o raciocínio lógico. Então, a primeira, antes de irmos para o computador, que foi desenvolvido, foram atividades com os blocos lógicos. Depois foi dada toda a parte de introdução ao software, né? Desenvolvido uma série de atividades trabalhando com todos os blocos.
Depois, dentro dessa metodologia, isso nós desenvolvemos todos no caderno didático através de blocos. Bloco 1, conhecendo o Scratch. Bloco 2, trabalhando com o Scratch. E o bloco 3, então, seriam os jogos e animações. Que essa é a última parte no qual agora eles estão desenvolvendo. As oficinas acontecem uma vez por semana em 20 escolas municipais, abrangendo aproximadamente 300 jovens. Eu não conseguia fazer as coisas e daí eu precisava de ajuda para tudo. Desde a primeira programação, assim, aí eu comecei a evoluir, eu comecei a conseguir fazer as coisas sozinhas. E hoje, tipo, a gente já está fazendo coisas muito avançadas e eu consigo acompanhar os outros. É muito mais fácil do que no início. Assim como os estudantes avançam na aprendizagem, o projeto Escola de Hackers incrementa as Olimpíadas de Programação de Computadores para estudantes do ensino fundamental. A ideia é que nós possamos, com os melhores alunos, os que mais se destacaram nesse ano, montar uma equipe passafundense para poder todo ano estar participando da Olimpíada Brasileira de Computação como estudantes da rede municipal de ensino aqui de Passo Fundo. O projeto Escola de Hackers é desenvolvido desde maio deste ano. Bom, e com o início do ano vem aquelas contas para pagar, entre elas o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Termina na próxima segunda-feira o prazo para quem se declara isento no IPTU. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o secretário de Finanças do município, Gilberto Bedin. Secretário, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Thaís. É uma satisfação poder participar do teu programa e prestar alguns esclarecimentos e informações aos contribuintes. Bom, secretário, quem vai pagar o IPTU de Passo Fundo no próximo ano vai pagar com qual percentual de aumento em relação ao que foi pago neste ano? Thaís, o IPTU de 2015 vai ser muito parecido com o IPTU de 2014. A única diferença significativa que tem vai ser o repasse da inflação, que é de 6,43%. Um índice todo baseado como indicador à inflação, apenas isso. Quem receber um IPTU com 50% de aumento precisa rever a situação? De um modo geral, não deve acontecer essas situações. O normal será apenas esse reajuste dos 6,43% e, havendo alguma divergência superior, o contribuinte deve procurar a prefeitura para verificar e fazer uma revisão. Perfeito. Eu falei agora há pouco que encerra na segunda-feira, secretário, o prazo para buscar a declaração de isento no IPTU. Quem tem direito a não pagar o IPTU? Perfeitamente. São basicamente 4 grupos de contribuintes, né? Os idosos com acima de 70 anos, que têm um único imóvel e residam nesse imóvel, né? Viúvo ou viúva, em qualquer idade, né? Que tem um único imóvel e resida nesse imóvel. As associações sem fins lucrativos, né? E o imóvel até R$20 mil. Né? Os 3 primeiros grupos devem fazer um requerimento, né? A cada 2 anos e renovar esse pedido de isenção. Até porque podem, com o passar dos anos, adquirir um outro imóvel e com isso perder a isenção, secretário. Perfeitamente, corretamente. Por isso que há necessidade de a cada 2 anos fazer essa renovação. A entrega dos tradicionais carnês de IPTU, ela já começou e vocês pretendem encerrar a entrega quando? São aproximadamente 95 mil carnês de IPTUs, serão entregues pelos Correios, né? A entrega já iniciou esse ano. A previsão de conclusão é até 5 de dezembro agora de 2014. Há basicamente 3 formas de pagamento, uma já em janeiro, outra dando um pouquinho mais de prazo em fevereiro e também o parcelamento. Eu queria, secretário, que o senhor nos explicasse um pouquinho sobre as formas de pagamento. Correto. O vencimento propriamente do imposto é em março, 16 de março, e pode ser pago em 8 parcelas. A parcela mínima é de R$50. Há a possibilidade de antecipação do pagamento com um desconto. Então, a quitação em janeiro, ele pode chegar a um desconto de até 20%, em fevereiro até 7%. Esse desconto de janeiro é composto de 3 descontos. Um pela antecipação, que é 10%, 5% para aquele contribuinte que estiver em dia com o município até outubro desse ano, de 2014, e mais 5% se for um estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviço. Secretário, o que acontece com quem não paga esse imposto? O imposto é devido por todos os contribuintes que têm um imóvel no município, né? E a administração não dispõe de possibilitar que não haja o pagamento. Então, o contribuinte que não faz o pagamento após o vencimento,
ele recebe uma cobrança administrativa, uma cobrança amigável da prefeitura. Logo em seguida ele é inscrito em dívida ativa, é um procedimento normal, e depois é enviado para a cobrança judicial. Perfeito. O que o município faz com o valor que ele arrecada no IPTU? Ele pode investir aonde ele bem entender? O IPTU é um dos principais impostos, né, uma das principais receitas do município, né? Entre as receitas locais, ele tem uma participação muito importante. Desse valor arrecadado, o município deve aplicar na educação 35%, em saúde 15%, 1% ele faz uma contribuição ao PASEP, que é uma espécie de um imposto, uma contribuição, e 49% pela administração é destinado aos programas do governo. Bom, o município deve arrecadar que montante se todos os contribuintes pagarem o IPTU? O total lançado é de 43 milhões. Né? Mas esse total não se realiza, né? A gente já sabe, historicamente, tem um percentual de inadimplência em torno de 20%, então deve ser arrecadado em torno de 32 a 34 milhões. Vocês comprovam que há, de fato, um aumento no número de imóveis no município? Isso faz com que o que se vem arrecadando no município seja cada ano maior? Sim. Para o próximo ano, são em torno de 3 mil imóveis novos que passarão a contribuir com o IPTU. Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, secretário, a indicação é telefonar ou ir até a secretaria? Qual é a melhor recomendação? O contribuinte que tiver dúvidas pode ligar para a prefeitura, né, pelo telefone 3316 7149, ou então se dirigir na sede da prefeitura, das 8 às 18h30, ou então no posto de atendimento na General Canabarro, daí da meia hora às 6h30. Tá certo. Secretário, muito obrigada e um ótimo final de semana. Obrigado, Thaís. Bom, depois do intervalo tem dica de cinema, previsão do tempo para o fim de semana. Hoje também você vai conhecer o trabalho da banda Olívia Palito de Carazinho e ainda a sonoridade da marimba, do vibrafone e do xilofone. A gente explica tudo isso depois do intervalo.